Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Tatiane, e ela perguntou: eu me batizei, saí da igreja, tive um relacionamento fora da igreja, um relacionamento sem casar, me separei e voltei para a igreja. Preciso me rebatizar? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. E vamos à pergunta da irmã Tatiane. Me batizei, saí da igreja, cometi alguns pecados, voltei para a igreja, eu devo me rebatizar? Vamos lá, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Devemos andar conforme aquilo que aprendemos. Então, quando nos batizamos, devemos mudar a nossa forma de caminhar, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, todos o qual, e sobre todos, e por todos, e em todos. Então aqui a gente vê a Bíblia nos apresentando que devemos andar conforme aquilo que aprendemos. Então quando nós nos batizamos, um só batismo, mas nós devemos prosseguir conforme aquilo que o batismo nos levou, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E aqui é bem claro, né? Unidade. Então é uma consequência, o meu batismo me leva a fazer isso. Vamos a outro texto para a gente conseguir compreender, porque esse texto aqui ele muitas vezes é usado para defender a ideia de um só batismo, e de fato é um só batismo, como nós vimos, mas tem um outro texto que nos ajuda a compreender melhor o tema, Atos 19, do verso 1 ao verso 5. Enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia Espírito Santo. Tornando-lhes ele: em que fostes batizado então? Responderam: no batismo de João. Paulo dissesse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de ver, isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, essas pessoas já haviam sido batizadas uma vez, e aí elas foram batizadas novamente. Então, entra aqui alguns pontos que nós devemos levar em consideração, que a gente vê nessa história. A Bíblia nos apresenta um só batismo, ponto. Mas a gente vê aqui em Atos um grupo de pessoas que já haviam sido batizadas sendo batizadas novamente. Por quê? Há duas ideias que nos levam a entender que há a possibilidade, sim, de mais de um batismo. No caso desses discípulos de João, que foram batizados pelo arrependimento, mas eles não conheciam a Cristo. Passaram a conhecer a Cristo e foram batizadas de novo. Quando eles receberam uma nova luz, quando eles compreenderam um pouco mais das Escrituras que eles não compreendiam, quando eles aceitaram a verdade de Cristo na vida deles, então eles se batizaram novamente, mostrando publicamente que eles estavam aceitando, sim, o Senhor Jesus. E isso é um ponto importante porque algumas pessoas de outras igrejas às vezes vêm se convertem ao Adventismo
E alguns não aceitam um novo batismo, outros aceitam e se batizam normalmente, mas alguns não aceitam porque eles entendem, como a gente viu em Éfeso, que é um só batismo. Eles não compreendem que tiveram uma nova luz. O ponto aqui, que eu até vou dizer assim que entendo o porquê de algumas pessoas não quererem se batizar novamente, e possivelmente eu também não iria querer, é porque na verdade eles já criam em Cristo. Eles apenas desconheciam algumas coisas, como a lei de Deus, vamos dizer assim. Não observavam a lei e alguns outros pontos, comiam carnes impuras e por aí vai. Conheceram essa luz e abandonaram essas coisas, começaram a praticar outras, e isso não é um conhecimento de Jesus em si, que foi o que levou aqueles discípulos a se batizarem novamente. Então eu compreendo quando algumas pessoas não querem se rebatizar por terem, vamos dizer assim, trocado de igreja, porque entenderam algumas coisas que eles não entendiam ainda e creram, mas não desejam se batizar. Eu conheço algumas pessoas e até entendo isso. Isso é um ponto, o batismo por uma nova luz, por um desconhecimento. E agora um outro ponto, se a gente voltar lá em Éfeso, vamos voltar lá. Éfeso, capítulo 4. Éfeso 4. Aqui, ó, verso 4. Há um só corpo, um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele fica repetindo só um na questão da unidade. E a unidade é justamente esse ponto de que eu estou unido, eu creio nisso, eu sigo isso, eu faço isso. Como no caso da irmã, em que ela teve um relacionamento, ou se casou, ou morou junto, não sei, publicamente, ela se afastou da verdade, ela viveu coisas que publicamente vão contra a unidade, e aí ela se arrependeu, se separou, voltou aos caminhos. Então, quando se rompe com a unidade, é como se você demonstrasse publicamente, não, eu não quero mais aquilo, e agora quando estou voltando eu devo sim, não, me arrependi, estou mostrando isso publicamente. Então, por isso eu entendo sim que deveria se rebatizar, e eu acredito que nesse caso aqui deveria haver o rebatismo. Quando é o caso, vamos lá. Quando deve haver o rebatismo? Primeiro ponto, uma nova luz. Eu não conhecia Cristo, passei a conhecer, fui batizado em outra igreja, católica ou outra igreja, não conhecia de fato a Cristo, passei a conhecer, então eu me rebatizo. Me batizei uma vez, rompi com a verdade, rompi com a vontade do Pai, publicamente, assim como o meu batismo foi público, rompi com a vontade do Pai publicamente. Então, quando eu retorno a fazer a vontade de Deus, eu me rebatizo, mostrando publicamente que estou arrependido e que quero viver em unidade novamente. E no caso de quando os irmãos são de uma igreja, saem e vêm para outra, talvez aí, dependendo dos casos, vale a pena se reconsiderar. Normalmente a igreja sempre diz para que haja o batismo ali, para mostrar publicamente que aceitou as novas verdades que está vivendo, aceitou o sábado, aceitou a questão das alimentações, enfim, outras coisas. Mas também há a profissão de fé para esses casos. Então, cabe aí, nesse caso específico, conversar com o pastor e ver qual que seria o ideal. Até mostrar o desconforto se o irmão sinta isso. Mas no caso de um rompimento público com aquilo que foi firmado, com aquele compromisso, com aquela aliança que foi firmada com Deus no batismo, acho que é sim totalmente válido o rebatismo. A gente vê isso no caso do Ivan Saraiva. Ele rompeu, aconteceu, veio escândalo público dele. Ele se arrependeu e ele se rebatizou e está vivendo a vida dele normalmente ao lado de Cristo. Então, quando eu e você, se por algum acaso cometermos algum pecado público, devemos sim buscar o rebatismo, porque nós mostramos publicamente que rompemos com essa aliança com Deus. Então, no caso da irmã que se casou e separou e voltou para a igreja, sim, deve se rebatizar. No caso de uma traição ou outras coisas também ilícitas,
deve sim buscar o rebatismo. Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Tatiane. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que quando atingirmos 10 mil inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson. Essa daqui que eu uso para um dos inscritos aqui no canal que fizeram perguntas. Se tem seu pedido de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Senhor, gostaríamos de Te pedir que o Teu Santo Espírito esteja sempre habitando em nós, nos conduzindo pelos Teus caminhos, Senhor. Que possamos, Senhor, nos afastar do mal e, se pecarmos, que o Senhor nos ajude a voltarmos para os Teus caminhos, aceitando assim, se necessário, o rebatismo ou qualquer outra situação que seja para estarmos ao Teu lado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.